Primeiramente, bom dia, né? Nós estamos aqui mais uma vez para realizarmos um trabalho de psicologia da educação e hoje nós vamos tratar de um assunto bastante abordado, né, por, por Jean Piaget, né, um dos grandes autores, né, que até hoje é estudado, até hoje eles baseiam na teoria de Jean Piaget. Tantos outros como Vigórides e outros tantos autores, né, que deixaram a sua marca, deixaram o seu conhecimento aí, para que nós, hoje, né, futuros professores, futuros psicólogos ou futuros tantos outros, né, que têm estudado sobre essa teoria, essas teorias de Jean Piaget, né, um homem que foi um homem muito estudioso, um homem que deixou grandes coisas aí para nós estudarmos. E a gente baseou na teoria de Jean Piaget, da psicogenética. Jean Piaget, ele, ao elaborar essa teoria da psicogenética, ele procurou mostrar quais as mudanças qualitativas, porque qualitativas que uma criança passa desde o estágio inicial de zero anos, creio eu, e de uma inteligência prática, período considerado período sensório-motor, até o pensamento formal lógico-dedutivo, que a partir da adolescência. Essa fase sensório-motora que Jean Piaget tinha falado, né, na teoria psicogenética que eu tinha falado agora mesmo, é uma teoria que, a partir dos reflexos neurológicos básicos, o bebê, a criança, né, de zero ali até os 3 anos, 4 anos, vamos pôr assim, começa a contribuir esquemas de ação para assimilar mentalmente o meio. A inteligência é prática. As noções do espaço e tempo são construídas pela ação da criança, né, durante sua fase de crescimento. O contato com o meio é direto e imediato, sem representação ou pensamento. Exemplos: o bebê, por exemplo, vamos pôr um exemplo aí. O bebê pega o que está em sua mão e o que é posto em sua boca, por exemplo, uma mamadeira, né? Vê o que está diante de si, por exemplo, ele olha e vê o que está na sua frente. Aprimorando esses esquemas, é capaz de ver um objeto, pegá-lo e levá-lo à boca. A criança, né, nessa fase, ele é capaz de pegar um objeto, ele é capaz de pegar esse objeto, levá-lo e colocá-lo na boca. Vamos por, se ele olhar uma mamadeira, ele consegue pegá-lo e levá-lo na boca. E tipo assim, nesse momento que ele pega a mamadeira, por exemplo, para ele inicialmente é um objeto que é somente algo para chupar, né? Que é olhar ou agarrar. Então, depois transforma-se em coisa para deslocar, mover, utilizar para fins cada vez mais complexos. Então, inicialmente, para ele é só um objeto para chupar, olhar ou agarrar, mas com o passar vai se tornando cada vez mais complexo para ele. Boa tarde, galera. Dando continuidade aqui a que o Gabriel falou, como ele disse, se trabalha essa teoria de Jean Piaget sobre a psicogenética, ela vem tratar a construção da criança entre um objeto. Então ela vai passar por várias partes, várias fases de assimilação, acomodação, equilibração sobre um tal objeto. E a parte da assimilação é um processo de conhecimento de um objeto que já é existente. Então, um certo indivíduo vai mostrar esse objeto para essa criança, no qual esse objeto já sendo existente, ela vai ter
vai ter o processo de conhecer, de reconhecer esse objeto, fazendo assim a parte da assimilação, conhecendo um objeto já existente, mas que para ela é algo novo. Então ela vai ter que se adequar a esse tal objeto. Mais à frente ela vai ter a parte da acomodação, que no qual ela já teve esse processo anterior da assimilação, que ela teve o conhecimento do objeto, mas nessa parte da acomodação ela vai ter que se acomodar com esse tal objeto. Então essa acomodação vai ser uma mudança de estrutura na qual ela já teve assim o seu primeiro contato, e agora ela vai acomodar e saber o que é realmente esse objeto, criando um novo sistema que absorva esse conhecimento do objeto, adaptando um novo sistema para que esse objeto ele possa se incluir nesse termo, nessa acomodação. Terceiro ponto, que é equilibração. Esse é o processo de equilibração, que é quando se dá na modificação da assimilação, que é um processo de pequeno equilíbrio, para já o processo de acomodação, onde a criança já acostumou, já sabe, já entendeu o que é esse tal objeto, ela já se acostumou e já se familiarizou com esse tal objeto. Então ele sabe, como por exemplo, dando um exemplo de um animal, ele já, quando você mostra várias vezes aquele brinquedo e fala aquele nome, falando que esse é tal objeto, então ele já assimilou qual é aquele objeto, ele já sabe. Então se você falar e jogar para aquele animal, ele certamente ele vai pegar aquele objeto, porque ele já se familiarizou e já se acomodou com aquele objeto. E tanto assim ele pode ser fazendo uma referência assim também com criança. Ela tem a parte da assimilação e a parte da acomodação, como já foi explicado. A parte da assimilação é quando ela assimila tipo alguns estímulos. E assim, identificando esse processo de assimilação, acomodação, é que ambos têm assim um desenvolver, um tal desenrolar, um desenvolver nos seus aspectos. E tanto assim nessa parte da equilibração, da assimilação e da acomodação da criança, ela tem também, ela pode não estar ligado só à criança, só ao bebê, como está ligado também à criança por estímulos de brincadeiras e atividades. Uma criança que ela não sabe como brincar de alguma atividade, ela vai ter primeiro a sua assimilação de como funciona aquela atividade. Então o professor ele vai explicar como funciona tal atividade, e nesse momento a criança ela vai ter a parte de assimilar, de conhecer a brincadeira. Ela vai entender sobre a construção de como é composta essa brincadeira. Então, a primeiro momento ela vai assimilar essa brincadeira, a criança. Já no segundo momento, que vai ser a acomodação, onde ela já vai saber como funciona, ela vai ter essa parte da acomodação, ela já sabe como funciona. Então, esse é a equilibração. É aquela parte que a criança já assimilou, já acomodou, e agora ela já tem a equilibração do que é qual, de qual é tanto qual a brincadeira quanto o objeto, como um lápis ou uma caneta. Então ela tem esse desfecho, ela sabe diferenciar já qual é qual. E isso é um pouco da parte sobre o tema, o que o Jean Piaget fala sobre a psicogenética. E isso é um pouco também do que nós iremos abordar nesse tema, que nós abordamos nesse tema. E esse foi o nosso trabalho. E valeu. E até a próxima.